buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 31 de Lucas 12, o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos dá uma instrução. Na verdade, isso aqui é uma instrução dada pelo Senhor, sobre buscar algo. E esse algo, meus irmãos, é o reino de Deus. Como você sabe, Deus tem um reino. Na cruz do Calvário, quando um dos malfeitores combate a incredulidade do outro e se dirige ao Senhor Jesus Cristo, ele diz: Senhor, quando vieres, o quê? Quando vieres o teu reino, lembra-te de mim. Então não é de hoje que é anunciado que existe um reino celeste, um reino de luz. Não é de hoje. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio exatamente para trazer essa notícia, que existia um reino diferente em que as pessoas deveriam buscar. E aqui Ele está depositando uma instrução preciosa na minha vida e na sua vida. Eu não sei quantos anos de evangelho você tem. Eu não sei quantos anos fazem que você aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Independentemente do tempo de congregação que você tenha, quantas vezes você já ouviu uma pregação com essa temática? Buscar o reino de Deus. Mas sabe, irmãos, esses dias eu tenho pensado naquilo que Deus Ele promove em nossas vidas a cada novo culto, a cada novo ano de vida. Nós estamos passando por uma reciclagem. Como um profissional que precisa se capacitar, como um profissional que de vez em quando em sua área precisa passar por uma reciclagem, para se modernizar, para entrar realmente no contexto da profissão, naquilo que o mundo de hoje exige. Nós, os crentes em Cristo Jesus, também precisamos aceitar que precisamos passar por verdadeiras reciclagens. A palavra reciclagem é uma palavra muito utilizada nos nossos dias, né? Porque nos ensina a fazer o reuso de coisas que nós iríamos jogar fora. E quanto à nossa vida espiritual, quanto à nossa vida cristã, e eu me atrevo a dizer cristã evangélica, nós precisamos passar por reciclagens. E aqui nesse ambiente de ensino da palavra de Deus, é onde você é reciclado culto após culto, para que você aprenda a se colocar nos dias atuais, para que você consiga manter a sua fé, para que você consiga manter o seu papel de cristão nessa sociedade em que nós estamos vivendo, nos mais diversos âmbitos, lá na sua profissão, lá na sua casa, na sua vizinhança, no seu ciclo de amizade, em meio à sua família, que infelizmente eu acredito que nenhum de nós aqui conta ainda com a bênção de toda a família ser cristã evangélica. Alguns de vocês já têm sido agraciados com Deus convertendo alguns da sua casa, mas a maioria de nós, muitas vezes, somos a única família em toda a nossa família que serve ao Senhor. E se tem algo que nós precisamos continuar pensando, que nós precisamos continuar meditando, é que é muito necessário nós sabermos em nossa vida qual é a nossa principal e mais importante busca. Porque, meus irmãos, hoje eu estava em uma mesa conversando com uma quantidade X de irmãos em Cristo, que nós chamamos da velha guarda, lá da igreja Realidade em Cristo de Acari. Estávamos eu e minha esposa, e sem marcarmos nada, começou a chegar ali para aquele café, pessoas muito queridas, que nós temos comunhão já há mais de 2 décadas, e nós estávamos conversando exatamente, meus queridos, a respeito dos dias atuais, como consomem, como engolem o nosso tempo de vida.
Se você prestar atenção, é isso que está acontecendo. O dia passa, meu querido, e daqui a pouco já anoiteceu, e você olha para trás e viu que não deu tempo de fazer tudo que você tinha para fazer naquele dia. Muito menos, infelizmente, buscar o Senhor. É o tema dessa mensagem, a principal busca. Jesus Cristo, ele não falou isso por acaso. O Senhor Jesus Cristo simplesmente não jogou esse versículo, como nós dizemos aqui na nossa região, nos nossos peitos. Pá! Não, tinha um contexto. Tinha um contexto pelo qual o Senhor Jesus Cristo vai dizer: buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E que contexto era esse? Era o contexto exatamente das necessidades das nossas vidas. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos só estar buscando suprir dessas necessidades. Então Deus está te trazendo aqui, como eu já falei anteriormente, para uma reciclagem hoje. Como nos dedicávamos na leitura da palavra. Como nos dedicávamos nos cultos. Como era especial não faltarmos culto algum. Olha, irmãos, esse pastor vai sempre tratar dessa temática. Porque eu sei aí fora quantas pessoas eu encontro, e quando eu dou a paz do Senhor, eu vejo uma paz do Senhor por educação. Mas uma paz do Senhor por educação e em seguida de um rosto que demonstra vergonha. Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos buscar tudo antes de buscar o reino de Deus. E vamos deixando o reino de Deus, que é a nossa busca mais importante, é a principal, nós vamos deixando para quando tivermos tempo. Nós vamos vir à casa do Senhor quando tivermos tempo. Nós vamos abrir a Bíblia em nossas casas se tivermos tempo. Nós vamos fazer uma oração se tivermos tempo. E saiba que Deus continua o Senhor do tempo. E se Ele decidir tirar o seu tempo? Se Ele decidir tirar o seu tempo de vida que resta sobre a face da terra, aí é na presença de Deus prestar contas o porquê buscou tudo antes de buscar o reino de Deus, quando somos um povo avisado, bem instruído pelo Senhor, de amor, que antes nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, tudo mais nos será acrescentado. Então há um contexto pelo qual o Senhor Jesus Cristo vai falar isso aqui. Tempo e preocupação para buscar a nossa própria provisão. Preste atenção nisso. Tempo e preocupação, dedicação para buscarmos nossa própria provisão. Quem é que não tem? Todo mundo tem. Todo mundo encontra. Todo mundo dá um jeito de criar tempo para trabalhar, para ganhar o seu sustento. Que, meu irmão, ninguém aqui ensina ninguém a ser vagabundo. Ninguém ensina aqui a ser preguiçoso. Preguiçoso vai ter com a formiga, diz a palavra de Deus. Mas não é verdade, igreja. Todos nós encontramos tempo, nos dedicamos. Se não temos, nós vamos criar tempo para trabalhar. Por quê? Porque nós queremos suprir nossas necessidades. E isso é próprio. Você tem sua família para cuidar. Você tem a sua casa para manter. Se você é esposa, você tem o seu marido para ajudar. Se você é marido, você tem a sua esposa para sustentar seus filhos. É próprio. O problema está quando a chave se inverte. O problema está quando nós invertemos a ordem dos fatores. E aqui, diferentemente da matemática,
na propriedade da multiplicação, a ordem dos fatores vai alterar o produto. Que nós aprendemos na matemática, na multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o produto. Você multiplica um número por outro, vai dar X. Se você multiplicar aquele mesmo número pelo outro, também vai dar X. Mas aqui, meu irmão, a ordem dos fatores alterará o produto. Porque quando o ser humano, ele encontra tempo e ele cria tempo para buscar tudo antes do reino de Deus, lá na frente ele vai ver que ele perdeu tempo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo dizia: buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas, é porque lá em cima ele tinha falado sobre a busca pelas nossas necessidades, o suprir das nossas necessidades. É o que ele fala no capítulo 22, no versículo 1. Portanto vos digo, não estejais preocupados pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Olha, Jesus Cristo não estava dizendo para você entrar numa rede e ficar se balançando o dia todo, não. Não confunda as coisas. Mas Jesus estava dizendo que antes de nos preocuparmos com isso, nos preocupemos em buscar o reino de Deus. E ele fala no versículo, continua: nem pelo corpo sobre o que vestireis, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as roupas. Aí ele vai dizer: olhem para os corvos, olhem para os pássaros, que não plantam, quer dizer, não vão trabalhar no campo, não colhem o plantio que fizeram, não tem dispensa. Onde é a dispensa do pardal? Onde é a dispensa da andorinha? Talvez você diga: pastor, é em cima do forro da minha casa, porque pensa no fuzuê que eles fazem. Onde é a dispensa dos pássaros? Onde são os celeiros dos pássaros? Jesus vai dizer: contudo Deus os alimenta. Se você não sabe, você vale mais do que uma andorinha, você vale mais do que uma pombinha, você vale mais do que um pardal. Foi Jesus Cristo que disse: quanto mais valeis vós do que as aves. Sabe, irmãos, é preocupante o que nós temos visto nas novas gerações. Eu já falei isso aqui na igreja, eu vou repetir de novo. E os anos que eu for pastor nessa igreja, e eu vim para cá simplesmente para passar a minha vida, eu vou estar dizendo. É interessante de se ver e preocupante, como para um pai hoje o principal objetivo é formar o seu filho. Quando o principal objetivo do pai cristão era ensinar seu filho a se tornar um verdadeiro cristão. Mas por que esse tempo alcançou os pais de hoje, dessa geração? Porque a preocupação que eles tinham com o seu próprio sustento, eles já estão transferindo para os filhos. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos nos preocupar com cada dia, porque basta cada dia a sua própria carga. Basta cada dia o seu próprio mal, o seu próprio trabalho. O povo já está conversando e rindo por aí, viu? Deus deve estar falando com alguém. Tempo e preocupação para buscar a nossa própria provisão está, meus irmãos, tomando o tempo e a preocupação de buscarmos o reino de Deus. Gente, coloquemos uma coisa de uma vez por todas na nossa cabeça. O nosso objetivo enquanto sobre a face da terra é viver um tempo de vida que nos permita entrar no céu. Porque senão o nosso tempo de vida passará como uma folha seca impelida pelo vento. E a qualquer momento essa folha ela vai desaparecer, ela vai se consumir, ela vai se quebrar.
Então busque antes de tudo o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado. Tempo e preocupação para buscar a própria provisão. Continue trabalhando, continue se esforçando, continue se qualificando, se profissionalizando, continue usufruindo do seu salário. Deseje ganhar mais, deseje, não é pecado você ganhar mais, ter um aumento. Se dedique, trabalhe, faça o seu melhor. A Bíblia nos chama para fazermos ao nosso Senhor, Senhor aqui no caso, aquele que detém a posição de patrão, aquele que detém a posição de chefe, fazermos como ao Senhor Jesus. Faça o seu melhor, seja reconhecido como profissional. Se você é um servente de pedreiro, seja um big servente de pedreiro. Se você é um vendedor, busque se profissionalizar cada vez mais, seja um big de um vendedor. Se você é um professor, qualquer área, faça o seu melhor, mas faça o seu melhor principalmente para Deus. Porque se você só fizer o seu melhor enquanto vida terrena, o que você vai receber de galardão no céu? E os galardões são reais. Nós precisamos nos preocupar em juntar tesouros no céu. Isso é bíblico. Se você se preocupa, porque é a palavra do Senhor, eu tenho que crer nela. Se você se preocupa em realmente ter como a sua principal busca, terão outras buscas, mas se você se preocupa em ter a sua principal busca, o reino de Deus, é claro que tudo vai lhe ser acrescentado. Foi Jesus que prometeu, não é esse homem que está prometendo. Então, nesse contexto, o Senhor Jesus estava falando, versículo 22 ao 24, sobre o tempo e preocupação em buscar a própria provisão, o tempo e a preocupação com a própria aparência. Gente, nós estamos vivendo, preste bem atenção, e não pense que o seu pastor está falando contra. Vou repetir, o seu pastor não está falando contra. Exercícios físicos, prática esportiva, vou repetir, não estou falando contra. Eu preciso tomar atitude para o bem do meu corpo físico, que é perecível, e corpo, quanto mais movimento, melhor velhice terá. Isso é uma verdade. Eu não estou falando contra práticas esportivas, mas quantas pessoas se dedicam excessivamente à prática esportiva, buscam uma perfeição física, e o espiritual está em falta. Estão sarados fisicamente e obesos, parados, inertes espiritualmente. Qual é uma palavra que usa quando a pessoa está assim, hein? Me passou pela mente agora. Sedentário espiritualmente. Está sedentário espiritualmente. Uma pessoa sedentária não se movimenta. Uma pessoa sedentária tem dificuldade para se deslocar. Irmão, estou aqui eu com uma contração muscular aqui na coxa. Isso é de pai que aos 48 anos tem filho de 9. Joguei bola de manhã, fui jogar bola de tarde, aí estou aqui com uma fisgada aqui na coxa, porque meu físico não acompanhou meu filho. Claro. Jesus Cristo estava falando sobre a preocupação com a própria aparência. Preocupar-se com a própria aparência antes de preocupar-se com o seu espírito, que ninguém vê. Ninguém vê o nosso espírito.
ninguém vê como estamos espiritualmente, mas começamos a dar sinais do sedentarismo espiritual, porque começamos a produzir frutos que não são próprios de quem é tomado pelo Espírito Santo. E aí, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, as árvores elas são conhecidas pelos frutos. Estamos sedentários espirituais, nós acordamos cedo para trabalhar, nós acordamos cedo para nos movimentar, para praticar um esporte, nós nos dedicamos, nós investimos tempo, dinheiro, dedicação, nós suamos, mas espiritualmente estamos sedentários. Não lê mais Bíblia, não ora, não vem mais à igreja. Sedentário espiritualmente, engordou, está pesado espiritualmente. Olha, e se o sedentarismo está sendo combatido pela medicina em relação ao físico, porque faz muito mal para o físico, imagine o sedentarismo espiritual. Parou de se movimentar espiritualmente. Por isso Jesus Cristo disse: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pastor, o Senhor Jesus falou sobre exercício? Não, ele próprio não falou, mas Paulo disse que o exercício físico não serve para muita coisa, porque vai chegar o dia que não vai servir mais para nada. Mas eu não estou dizendo para você agora não praticar o seu esporte. Pratique, dedique-se, sue, mas busque antes de tudo o reino de Deus. Se movimente espiritualmente, fique saradão espiritualmente falando. Versículo 25, do mesmo trecho de Lucas 12. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um instante, na minha tradução, em outras traduções, um côvado? Quem tem? Um côvado, alguns, 46 centímetros, mais ou menos a distância do cotovelo, a ponta do dedo mindinho. Qual de vós pode, por ansioso que esteja, acrescentar um instante ou um côvado ao curso da vossa vida? Jesus Cristo diz: visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios, não trabalham, não fiam. Contudo vos digo que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Jesus estava falando de aparência, porque vestir está ligado à aparência do homem. Quantas pessoas se preocupam tanto com a sua aparência física e não estão preocupadas, repito, com a sua aparência espiritual. A questão do exercício físico, do sedentarismo físico ou espiritual, foi só para que você entenda. Foi aqui, meu irmão, como uma figuração para que você entenda que nós nos esforçamos mesmo para estarmos belos por fora. Até porque nós vivemos uma geração que é conhecida como a geração saúde. Mas que saúde é essa geração? É a saúde física? Todos nós iremos perder um dia. É o bem-estar físico? Todos nós iremos perder um dia. É o vigor físico? A raça humana perderá um dia. Porque se chegar aos 70, diz a Bíblia, é câncer e enfado. Então tem um tempo de utilidade? Tem. Mas quando nós estamos bem espiritualmente, meu irmão, quando nós estamos bem vestidos espiritualmente, quando nós não estamos no sedentarismo espiritual, parados, sentados, sem movimento, meu irmão, é para a vida toda. E nos lançando no céu é para a eternidade. Então Jesus disse: por que vocês estão tão preocupados, ansiosos com as vestes? Também não é para você andar por aí nua.
Não é para andar por aí entregue, meu irmão, a sensualidade, minha irmã, a sensualidade. Não é para andar por aí como um qualquer, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, e também não é para estar preocupado em estar vestido com roupa de grife, as melhores, as mais caras. Meu irmão, isso é trapo. Um dia se torna trapo. Busque antes de tudo o reino de Deus. Buscai antes o reino de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, nesse contexto, vai falar para não olharmos, não atentarmos para o exemplo dos gentios. O gentio era aquele que não era judeu, era aquele que não era reconhecido como o povo de Deus. Hoje o gentio é o incrédulo, nos dias de hoje. Paulo, ele foi convocado por Deus e levantado por Deus para pregar para os gentios. Como muitas pessoas foram levantadas por Deus para pregar para você, para mim, por isso nós fomos alcançados. Mas Jesus estava dizendo: não atente para o exemplo dos gentios. Quando ele diz no versículo 29: não pergunteis o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos. Olha, irmãos, entenda. Presta aqui atenção no pastor, presta atenção na pregação. Entenda. Todo esse contexto, o Senhor Jesus Cristo estava simplesmente nos ensinando que nós vamos buscar outras coisas? Vamos. Nós vamos nos preocupar com outras coisas? Sim, concordo. Mas nós devemos primeiramente, por isso ele usa a palavra antes. Buscai antes. Antes quer dizer em primeiro lugar. Antes é anteriormente. Buscai antes. Então ele sabia que nós íamos buscar essas coisas, mas antes nós devíamos buscar o reino de Deus. Então aqui a conversa não é entre o pastor e a ovelha. A conversa é entre Deus e nós, todos que somos ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo. E aí não cabe mais você se colocar na frente de alguém para perguntar o que ela acha da sua vida. Coloque-se à sua própria frente. Faça um autoexame. É como noite de Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a si próprio. Examine-se a si própria. O que é que você vai encontrar? O que eu tenho por principal busca na minha vida? E ele vai dizer: pois os gentios de todo o mundo, olha só, gente, Jesus dá uma generalizada, é geral. Pois os gentios de todo o mundo buscam todas essas coisas. E ele diz: o vosso Pai sabe que necessitais delas. Deus sabe que necessitamos de alimento. Deus sabe que necessitamos de um teto para nos abrigarmos da chuva. Deus sabe que nos precisamos nos vestir. Deus sabe que precisamos nos calçar. Deus sabe que precisamos de saúde. Os gentios buscam todas essas coisas, se preocupam com tudo isso, buscam em primeiro lugar. Por isso Jesus cita os gentios. Ele diz, olha, leia comigo: pois os gentios de todo o mundo buscam todas essas coisas, e vosso Pai sabe que necessitais delas. Então não siga o exemplo dos gentios. Não siga o exemplo dos ímpios, que têm sua vida em desacordo com a palavra de Deus,
Estou sumindo muito aí, Marinalva? Não siga o exemplo dos ímpios. Ímpio é todo e qualquer pessoa que vive em desacordo com a palavra de Deus e vivem inclusive nessa área também. Dão o gás, como nós dizemos, né? Dão o gás, dão a vida, dão as suas forças para buscar tudo, mas espiritualmente é um fracasso. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou para não juntarmos tesouro nessa terra. Gente, tudo é muito passageiro. Tudo é muito passageiro. Eterno, eterna é a salvação. Ou a condenação. Então não siga exemplo de gentio. O cara vive feito um louco, feito um alucinado, correndo para cima e para baixo, preocupado com tudo isso. E Jesus disse: ei, vosso Pai sabe que você necessita dessas coisas. E se lembre que o Senhor Jesus Cristo também nos disse que se o nosso Pai da terra, se nós pedirmos pão, não vai nos dar pedra. Se nosso Pai da terra, se nós pedirmos peixe, não vai nos dar uma serpente. Ele diz: quanto mais vosso Pai que está no céu. Então, irmãos, qual a principal busca da sua vida? Talvez depois dessa mensagem você saia com uma outra concepção dessa igreja. Não desista das coisas de Deus. Não desista. Irmãos, 26 anos de evangelho, 17 diante dessa igreja. Não desista das coisas de Deus. Quando nós achamos que não temos tempo, desistimos logo das coisas de Deus. Não desista. Não desista da sua fé. Não desista dos preceitos cristãos. O mundo está engolindo os preceitos cristãos. Não desista da sua carreira com Deus. Que você possa chegar na sua velhice e declarar: eu corri bem a minha carreira. Eu combati bem o combate. Eu guardei a palavra e guardei a fé. Porque, irmão, tudo é muito passageiro. Eu me lembro que eu tinha um colega de Força Aérea Brasileira, o rapaz aos 20 e poucos anos, Luiz, acho que aos 22 talvez, sofreu uma trombose. Era um rapaz atlético, 22 anos de idade, sofreu uma trombose, metade do corpo paralisado. Até hoje, nunca mais tive contato, espero que em nome de Jesus esteja vivo. Tudo é muito passageiro, meus irmãos. Tudo é muito passageiro. Eu me lembro de um ator famoso da Rede Globo de televisão, década de 80, explodiu, início dos anos 90, Gerson Brenner. Quem tem mais idade talvez se lembre. Esse rapaz, cara forte, alto, uma marra de homem, como dizia o pastor Fábio, um touro. Em um assalto reagiu, tomou um tiro na cabeça. Sobreviveu. Até hoje, vive feito uma criança em cima de uma cadeira de rodas. Se buscou a Deus a tempo, se teve tempo para Deus, glória a Deus. E se não teve, não tem mais como buscar. Não sei nem se a mentalidade daquele homem, ele consegue raciocinar direito. Eu sei que acabou a esposa o abandonando. Acho que até hoje ele é cuidado pela família, por uma irmã, se não me engano, bem gordo. Qual a nossa principal busca, igreja? Qual tem sido o objetivo das nossas forças? Qual é o nosso objetivo de vida?
Qual o nosso propósito de vida? Vamos pensar, meus irmãos. Vamos raciocinar nisso tudo. E entenda, o pastor não está dizendo para você ser um inerte profissionalmente. O pastor não está dizendo para você ser parado em busca dos estudos. O pastor não está dizendo para você se tornar uma pessoa sedentária fisicamente, mas se lembre, tudo isso os gentios também buscam. Mas vamos ser diferentes dos gentios. Vamos buscar primeiramente o reino de Deus. Diga para quem está do seu lado, que Deus te fale mais sobre a principal busca da sua vida.